uma de nossas ouvintes nos enviou o seguinte testemunho. Em gratidão a Deus pela vida de vocês e pelo trabalho que Ele tem feito através da vida de vocês, encaminhei uma oferta. Que Ele continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo bênção, que Ele continue sendo glorificado através da vida de vocês. Faça parte deste ministério através de suas orações e ofertas financeiras. Visite o nosso site para doar, avivanossoscorações.com. Você quer agradar a Deus? Esse é um objetivo nobre, mas nesse Demos Wogmuth nos lembra que há um problema. Você não pode agradar a Deus se esforçando mais, fazendo tudo certinho ou tentando ser perfeita, porque você não consegue ser perfeita. Somos falhas, somos limitadas, somos pecadoras. Como então podemos agradar a Deus? Ela diz que felizmente há uma resposta. Deus se agrada quando você acredita nele. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogmuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Estamos explorando a série Caminhando com Deus, a vida de Enoque. Ouçam a ilustração que o Dr. Irving Lutzer nos dá sobre o que significa caminhar com Deus. Caminhar com Deus é um privilégio. Há jovens que querem ser fotografados com seu atleta ou artista favorito, ou algo do tipo. Mas aqui vai um exemplo, e é verdadeiro. Rothschild, o grande investidor, recebeu um jovem em seu escritório na Bolsa de Valores de Nova York que disse: "Meu negócio está em baixa. Não está indo bem. Será que você poderia me ajudar, Sr. Rothschild?" Rothschild respondeu: "Coloque seu casaco e vamos caminhar pela Bolsa de Valores de Nova York." E assim fizeram. Voltaram ao escritório de Rothschild e o jovem disse: "Se puder me ajudar, seria maravilhoso." E Rothschild disse a ele: "Eu já ajudei." Depois disso, o jovem teve tanto trabalho que não conseguia dar conta de tudo, porque as pessoas o viram caminhando com Rothschild. Diziam: "Se ele está com Rothschild, é com ele que queremos fazer negócios." Caminhar com Deus, como todos sabemos, é um privilégio. É quando Deus nos fortalece. E que privilégio é essa caminhada? Não há privilégio maior que esse. Amém. Esta história nos remete ao último episódio em que falamos sobre a vida de Enoque. Você caminha com Deus e as pessoas percebem. Elas podem não saber seu nome, mas verão a Ele, verão o seu poder, a sua graça e a sua bondade. Fica aqui um encorajamento para caminhar com Deus e saber que Ele vai te honrar e abençoar. Como dissemos, caminhar com Deus é ter uma vida abençoada. Estamos falando sobre a vida de Enoque e hoje chegamos a outra característica deste servo do Senhor. Vamos voltar ao capítulo 5 de Gênesis. Se for possível, abra a sua Bíblia em Gênesis 5 e Hebreus 11. Vamos passar por algumas escrituras hoje, começando na vida de Enoque. Vamos começar com o texto Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, e depois vamos para Hebreus 11, versículo 5. Gênesis 5. Enoque viveu 65 anos. Lembre-se, Enoque foi o 7º depois de Adão pela linhagem de Sete, a linhagem piedosa, a semente de Adão pela qual o Messias viria. Enoque viveu em um mundo ímpio, mas caminhou com Deus. Quando ele tinha 65 anos, gerou Matusalém. E algo aparentemente aconteceu no nascimento desse primeiro filho, porque o próximo versículo nos diz: Enoque andou com Deus e, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Essa não foi uma relação de altos e baixos, foi um hábito consistente de sua vida. Ele caminhou com Deus por 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si.
Pulando para Hebreus capítulo 11, vemos os grandes heróis da fé. Temos muitos relatos sobre eles no Antigo Testamento, Abraão, Moisés e Davi. Mas entre eles está Enoque. O versículo 5 nos fala de todos esses homens e mulheres conhecidos pela sua fé, mas, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Falaremos mais sobre o fim da vida terrena de Enoque no último dia desta série. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Algumas traduções dizem que ele foi aprovado como quem agradou a Deus. Expressões que significam ser bem aprovado, aquele do qual se fala bem a respeito. Ele agradou a Deus, e esse era o seu testemunho. Reflitam sobre isso. Tenho meditado nesses versículos nas últimas semanas, nessas pequenas joias sobre Enoque. Que testemunho incrível de se ter! Enoque andou com Deus, agradou a Deus, e tudo isso pela fé. É sobre isso que vamos falar hoje. Em tudo o que fazia, Enoque perguntava: isso vai agradar a Deus? E não, isso vai me agradar, ou isso vai me fazer feliz, ou isso vai avançar minha carreira, ou isso vai me beneficiar, mas sim, isso vai agradar a Deus? Essa é uma forma totalmente diferente de encarar a vida. Quando andamos com Deus, é o nosso prazer agradá-lo. E no centro dessa caminhada que agrada a Deus está a fé. Fé. Hebreus 11 continua no próximo versículo. De fato, sem fé, pela qual Enoque fez essas coisas, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Veja, Enoque acreditava em Deus. Ele acreditava que Deus existe, que Deus é real. Ele acreditava que Deus recompensa aqueles que o buscam, que se alguém o busca, o encontra. Ele acreditava nas promessas de Deus. Ele acreditava no caráter de Deus. Caminhar com Deus, agradá-lo e crer nele são inseparáveis. Quando andamos com Deus, nosso desejo é agradá-lo, e isso exige fé. Deus nos concede a fé necessária para caminhar ao seu lado e agradá-lo. Andar com Deus é, em essência, viver para agradá-lo. Gênesis capítulo 5 nos diz que Enoque andou com Deus. Mas na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, esse versículo é traduzido como Enoque agradou a Deus. Ele andou com Deus, ele agradou a Deus. Isso é uma coisa só, e ambas requerem fé. Não podemos andar com Deus ou agradá-lo se não acreditarmos nele. Andar com Deus é agradar a Deus, e é andar pela fé. Porque isso agrada a Deus. Essas três coisas estão entrelaçadas na vida desse homem. Aqui vai uma pergunta. Você se vê querendo estar mais próxima de Deus, querendo andar com Ele de uma maneira mais íntima e próxima? Conforme analisamos a vida de Enoque, percebemos que andar com Deus não é uma questão de sentimentos, é uma questão de fé. Precisamos acreditar que Deus é quem Ele diz que é, que Ele faz o que Ele diz que vai fazer. E, ao acreditar nele, pela fé, vamos andar com Ele e agradá-lo. Em 2 Coríntios 5, Paulo disse: andamos por fé, não pelo que vemos. Muitas pessoas vivem sua vida cristã como uma montanha-russa com altos e baixos, porque andam pelo que veem. Quando acham que podem sentir a presença de Deus, pode ser uma música muito legal na igreja, ou uma pregação inspiradora que ouviram, ou alguma experiência emocionante, e aí dizem: ah, Deus está tão perto, vou andar com Deus. Mas e quando Deus não parece próximo? E quando você experimenta a perda em vez de ganho?
E quando há tentação, e quando as pessoas em quem você confiava te traem, e quando tudo que você vê parece estar desmoronando, o que acontece com Deus? Ele não desaparece. É nesses momentos que precisamos continuar acreditando que Ele está lá e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 1. Ele diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Como amamos a Cristo quando não podemos vê-lo? Como? Pela fé. Ele continua dizendo: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. É uma caminhada de fé. Andamos com Deus pela fé. E quanto a agradar a Deus, é esse o seu desejo? Quantas de vocês que estão nos ouvindo diriam: eu quero agradar a Deus? Imagino que todas levantaríamos nossas mãos. E se eu mudasse a pergunta um pouquinho, como responderiam? Se eu perguntasse: vocês acreditam que são agradáveis a Deus? Será que levantaríamos as nossas mãos com a mesma facilidade sobre querer agradar a Deus? Infelizmente, muitas de nós diriam: não tenho certeza se realmente sou agradável a Deus. Lembramos, ao olhar para a vida de Enoque, que não podemos agradar a Deus nos esforçando mais, cumprindo regras ou sendo perfeitas, porque não conseguimos ser perfeitas. Somos falhas, somos quebradas, somos pecadoras. Como então podemos agradar a Deus? Agradamos o coração de Deus quando acreditamos nele, quando agimos com base nessa fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Sabe o que isso me diz? Que pela fé é possível agradá-lo e ser agradável a Ele. Somos agradáveis a Deus por causa do que Cristo fez por nós para nos tornar agradáveis a Deus, e não por algo que tenhamos feito, ou que possamos fazer, devamos fazer, ou que talvez façamos, mas pela fé. Enoque era pecador como nós. Ele precisava de perdão e misericórdia como nós. Ele foi tornado agradável a Deus pela fé, assim como nós. E se Enoque pôde andar com Deus pela fé, você e eu também podemos. Nós sabemos que somos justificadas pela fé, que entramos em relacionamento com Cristo pela fé, mas depois, de alguma forma, começamos a pensar: ok, eu nasci no reino de Deus e na família de Deus pela fé, mas agora tenho que fazer isso funcionar. Agora eu preciso ser uma boa cristã. Agora eu tenho que andar com Deus, eu preciso agradar a Deus, eu tenho que me esforçar e fazer isso. Tenho que lutar contra a tentação, tenho que viver uma vida santa. Não. Fomos justificadas pela fé em Cristo e somos santificadas pela fé. Continuamos andando com Deus, agradando a Ele, pela fé em Cristo, não por qualquer bondade ou poder próprios. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem trabalha em nós para nos tornar agradáveis a Ele. Somos agradáveis a Deus, assim como Jesus era agradável a Deus. Lembram daquela cena maravilhosa no batismo de Jesus, quando uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado"? E depois, novamente, na transfiguração, em Mateus 3, nos é dito: "E eis que os céus se abriram, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Jesus disse em João 8: "Porque eu faço sempre o que lhe agrada." Jesus agradou a Deus. Jesus foi totalmente agradável a Deus. O Filho amado que nunca fez nada, nunca nada, além de agradar a Deus. E através da nossa união com Ele, com Cristo, se estamos em Cristo, através da nossa fé nele, somos feitas agradáveis a Deus. Ele nos torna suficientes.
nós jamais seríamos suficientes, boas o bastante, jamais poderíamos agradar a Deus. Todas as outras religiões do mundo são esforços humanos para agradar a Deus, para se tornarem agradáveis a Deus. E Deus diz: não, vocês não podem me agradar, mas Jesus me agradou. Creiam nele, ele é meu filho em quem me agrado. Se cremos nele, seremos agradáveis a Deus. Tenho pensado muito nos últimos dias em algumas escrituras que nos dizem o que agrada a Deus. Sabemos que o agradamos pela fé em Cristo. Mas vamos dar uma olhada em algumas escrituras que nos mostram o que agrada a Deus. A Bíblia nos diz que a obediência agrada a Deus. 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A obediência agrada a ele. Uma vida santa agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e, efetivamente, o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. E como vocês vivem e agradam a Deus? Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. O que agrada a Deus? Uma vida santa. Ele diz a mesma coisa em uma passagem semelhante em Efésios capítulo 5, onde fala sobre sermos imitadoras de Deus, como filhas amadas, andando em amor. Imoralidade sexual, impureza ou cobiça nem sequer devem ser mencionados entre o povo de Deus. Nada de palavrões, conversas tolas ou piadas grosseiras. Em vez disso, ações de graças. E ele diz: fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Veja, ele nos diz que uma vida santa agrada ao Senhor. Imoralidade sexual não é uma vida santa, não agrada ao Senhor. É impressionante e triste, e deveria ser para todas nós, como muitos na igreja local hoje em dia não se importam com atividades sexuais fora do casamento. Parece ser normal. Você não pode andar com Deus e amar o que Deus odeia. Deus tem algo melhor para nós. É a sua santidade, é a sua bondade, é a sua justiça e é a sua luz, andando na luz em vez de ir na escuridão. Deus se agrada de uma vida santa. Hebreus 13 nos diz algo mais que agrada a Deus. Versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O louvor sacrificial, o sacrifício de louvor e a generosidade sacrificial agradam a Deus. Dá para ver que, quando agradamos a Deus, não se trata de nós, se trata dele, se trata do que agrada a ele. Não é sobre o meu jeito,
mas sobre o jeito dele. Não é sobre segurar minhas coisas, mas sim abrir mão delas, doá-las. Não é sobre ficar reclamando, murmurando, mas sim oferecer um sacrifício de louvor, mesmo quando meus olhos estão cheios de lágrimas. É isso que agrada a Deus, esses sacrifícios. Outro ponto, em Ezequiel 18, Deus diz: Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Deus se agrada quando os pecadores se arrependem e se desviam dos seus maus caminhos. Deus se agrada quando pedimos sabedoria a Ele. Vemos isso no caso do rei Salomão. Deus disse: Peço o que você quer que eu lhe dê. E Salomão não pediu riquezas, ele não pediu honra, ele não pediu coisas materiais. Ele pediu sabedoria. E as Escrituras dizem: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Deus se agrada quando temos relacionamentos familiares corretos. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos e filhas adultas honrando e cuidando da necessidade de nossos pais e avós. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Além disso, Salmo 147, começando no verso 10, não podemos agradar a Deus com nossa própria força ou habilidade. O Salmo 147 diz: Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro, não na força humana nem na habilidade humana. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Talvez você diga: Eu me sinto tão fraca, eu preciso tanto do Senhor. E eu te garanto, isso agrada a Deus. Ele se agrada quando o tememos, quando confiamos no seu amor. Aqui vai mais um insight de Gálatas 1. Não podemos agradar a Deus se estamos tentando agradar as pessoas. Não conseguimos agradar os dois. Paulo disse em Gálatas 1, verso 10, Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se você quer agradar as pessoas ao seu redor, se você quer viver pela adulação, pela admiração, pelo afeto delas, você não vai pensar em como agradar a Deus. Mas quando você agrada a Deus, nada mais realmente importa. Quem não está em Cristo não pode agradar a Deus por melhor que seja. É o que aprendemos em Romanos, capítulo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não estamos em Cristo, não podemos agradar a Deus. Não importa quantas vezes vamos à igreja, o quanto nos esforçamos, o quanto somos generosas, o quanto oramos. Se não estamos em Cristo, se não confiamos nele, lembremos que Enoque creu em Deus e foi essa fé que agradou ao Senhor. Aqueles que estão na carne, em vez de em Cristo, não podem agradar a Deus. Eles não têm o poder ou a habilidade para agradá-lo. As Escrituras nos dizem que aqueles que pertencem a Cristo farão disso seu objetivo e sua meta, agradá-lo, e isso será suficiente para eles. Se ele está satisfeito, nada mais importa. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Não se trata de mim, não se trata do meu prazer, se trata do prazer de Deus, da glória dele. Meu objetivo é agradar aquele que me alistou. Esse é o meu propósito.
E Paulo diz isso novamente em 2 Coríntios, capítulo 5. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo aqui na terra, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes aqui na terra, em nossos corpos humanos, quer ausentes com o Senhor. Havia uma motivação poderosa na vida de Paulo para agradar o Senhor. Ele continua dizendo em 2 Coríntios 5, verso 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nosso objetivo é agradá-lo, porque sabemos que um dia estaremos diante dele, prestaremos contas. Haverá recompensas com base na nossa fidelidade aqui na terra, em nossos corpos. Então dizemos: Senhor, como eu posso te agradar hoje? Essa é a primeira coisa que falamos quando acordamos de manhã. Eu e meu marido nos olhamos com frequência no nosso casamento. E uma das coisas que torna o nosso casamento tão doce é que estamos sempre procurando maneiras de agradar um ao outro. E sabe de uma coisa? No processo, nós dois encontramos muita alegria. Não estamos procurando o que você pode fazer para me fazer feliz. Ok, alguns dias pensamos nisso, mas quando pensamos: como eu posso te fazer feliz? Como eu posso te abençoar? Como eu posso te agradar? O que eu posso fazer para te servir? E descobrimos que não só o nosso parceiro fica feliz, mas nós também. Quando olhamos ao nosso redor e vemos o que está acontecendo no mundo, ouvimos as notícias e, em alguns dias, pensamos: não dá mais, não aguento isso. Pode ser desanimador, é tudo tão negativo, tão desencorajador. Mas eu gostaria de compartilhar o que eu tenho pensado ao meditar na vida de Enoque. Andar com Deus, viver pela fé, é não se deixar desanimar. É ter alegria, esperança e confiança. Sabe por quê? Porque conhecemos o final. Conhecemos o desfecho. Sabemos que esta vida não é o fim. Sabemos que há um prêmio nos esperando, o próprio Cristo. Se você está desanimada, cabisbaixa, e veja, eu não estou dizendo que não tenha muitos motivos para isso. Há muitas situações na vida que nos deixam desanimadas, deprimidas, abaladas. Mas levante os seus olhos, ande com Deus, ande pela fé, busque agradá-lo no meio deste mundo caído. Ore com o salmista: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Paulo fez uma oração pelos crentes de Colossos e é a minha oração para vocês e para mim também. Ele diz em Colossenses 1: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, como Enoque, para o seu inteiro agrado. Isso é tudo que eu quero. É o que eu quero para mim, é o que eu quero para o nosso casamento, é o que eu quero para vocês, viver de maneira digna do Senhor, agradando-o completamente. E aqui está uma bênção de Hebreus capítulo 13, que resume essa oração. Ora, o Deus da paz aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
Você já ouviu pessoas dizerem, precisamos agradar a Deus? Nancy DeMoss Wolgemuth nos mostrou como realmente podemos agradar a Deus por causa de Jesus. Quando nossos corações são transformados por Ele, podemos andar com Ele dia a dia. Ok, hora da curiosidade bíblica. Quem é a pessoa mais velha registrada na Bíblia? Acha que sabe a resposta? Volte amanhã para descobrir. Você também ouvirá porque Nancy acha que a vida dessa pessoa é um exemplo da rica misericórdia de Deus. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.